tanta... Eu juro que eu pensei, a primeira vez que fosse fazer um espetáculo com tanta tecnologia fosse com chineses, não fosse com brasileiros. Eu nem sei se pus as cenas no sítio certo. Tenho uma pena no sítio que não devia estar. Só há duas línguas que qualquer português que está aqui fala. Nós sabemos que é o quê? Que é o português e o portunhol. Não é? Porque basta atravessar a fronteira que começamos falando assim achando que estamos falando espanhol. Isso é fingido. É fingir, de certeza? Eu costumo dizer uma coisa que é, para fazer comédia é preciso haver tragédia. Se a minha vida for espetacular, eu não tenho necessidade de querer melhorar também a dos outros, se calhar, e de exteriorizar essa felicidade. Agora, fazer comédia é também uma maneira de afastar os nossos demónios e de, se calhar, não querer que os outros sintam aquilo que nós estamos a sentir. Do facto da depressão ser ou não a doença do século, eu acho que é verdade, mas não é uma verdade universal para todo o universo de pessoas. Acho que tem muito a ver mais com os países desenvolvidos do que com o mundo inteiro. O porquê disso? Porque o desenvolvimento dos países também traz outros desafios que não estão contemplados quando alguém está num país com mais carências e que as preocupações são outras. Num país desenvolvido traz também muita pressão para o sucesso, para o desempenho, a ideia da felicidade, como se a felicidade fosse alguma coisa que estivesse lá para todos e que todos tivéssemos que ter acesso a ela. Quando a própria estrutura familiar que vai mudando, os países envolvidos, as estruturas familiares de apoio são mais pequenas, as pessoas têm uma vida um pouco mais isolada do que nas comunidades mais rurais de países em que estão menos desenvolvidos. Portanto, esta ideia de que a depressão é a doença do século, sim, para mim faz-me sentido e concordo, mas diria que também é muito o advento de um certo modernismo ou de um certo desenvolvimento. O desenvolvimento não traz só coisas boas, também traz alguns desafios importantes. O transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno que é muito frequente entre as pessoas. Não é muito visível porque as pessoas tipicamente têm alguma vergonha de o revelar. E porquê é que têm vergonha? Precisamente porque as pessoas, e é uma das características do transtorno, sentem a necessidade de fazer certo tipo de comportamentos que as próprias pessoas acham, tipicamente, que são exagerados ou que não têm sentido. E isso gera um pouco de vergonha, porque se eu próprio estou a fazer alguma coisa que para mim não tem sentido e eu não consigo deixar de a fazer, como é que eu vou dizer a alguém, olha, eu faço coisas estúpidas? Eu sei que são estúpidas, mas não as deixo de fazer. E essa é uma das características mais típicas no diagnóstico de TOC. Eu sentir necessidade de fazer certo tipo de comportamentos de uma maneira frequente e ritualista como resposta a uma preocupação. Que eu sinto que essa preocupação é, no mínimo, exagerada. De alguma maneira eu sei que é exagerada, mas ela está lá e a maneira de me acalmar é eu tenho que fazer este ritual. O mais típico é eu acho que estou sujo ou contaminado, eu próprio acho que é um medo exagerado porque eu só toquei numa mesa, mas eu acho que estou muito sujo e vou ter que lavar a mão durante meia hora. E penso, isto é um exagero, lavar a mão durante meia hora, mas eu não consigo parar enquanto não me sentir limpo, porque isso me acalma. Então eu sofro do chamado transtorno obsessivo-compulsivo. É algo que eu sofro desde pequeno, desde que me lembro de mim, mas que só foi diagnosticado aí por volta dos meus 18 anos, quando fui pela primeira vez a um psicólogo. E, embora, curiosamente, o psicólogo não me tenha dito o que é que eu tinha, tentou resolver, ajudar-me na questão, mas sem me explicar, sem rotular a coisa.
Só mais tarde, aí por volta dos meus 24, 25, numa crise que eu estava a ter na altura, e em que a internet em Portugal já dava para um gajo estar à vontade, eu comecei a pesquisar e encontrei muitas coisas sobre o tema e percebi que aquilo que eu tinha era um transtorno obsessivo-compulsivo. Fui a um médico, a um psicólogo, comecei a ter consultas e ele confirmou exatamente isso. Eu acho que eu tenho uma vantagem em relação a outras pessoas, não digo a maior parte das pessoas, mas eu enfrento... Eu quando tenho qualquer problema, eu procuro resolvê-lo e encontrar a melhor maneira de solucionar isso. E neste caso foi exatamente isso. Eu, aos 18 anos, eu entrei num desespero tal que percebi... Ou seja, eu não tenho medo de pedir ajuda. Se eu tenho um problema, não tenho medo, seja qual for o problema, não tenho medo de pedir ajuda. E isso foi a minha melhor solução e a minha melhor ideia foi exatamente essa. Aos 18 anos eu entrei num registro de... Eu, sei lá, passava 2 horas no banho, lavava as mãos, sei lá, não sei quantas vezes por dia, ao ponto da pele já começar a cair. As minhas mãos deste lado pareciam... A minha palma da mão parecia que tinha pó da pele a sair. Eu evitava andar de autocarro, evitava contactar a maior parte das pessoas porque achava que podia ser contagiado com tudo e mais alguma coisa. Se tocasse em qualquer sítio onde uma pessoa já tivesse tocado e eu não sabia quem era essa pessoa, podia ser contaminado com qualquer coisa, e entrei num desespero tal que fui até ao psicólogo da faculdade, porque era aquele que eu tinha na altura e era um cara super estranho. Eu lembro de ter entrado no gabinete e eu assim, foda-se, este gajo é pior do que eu, não me vai ajudar em nada. No caso dos transtornos obsessivo-compulsivos, aquilo que a comunidade científica diz é que o que funciona melhor é psicoterapia e medicação. Que nos casos mais leves se pode tipicamente optar por uma ou por outra, mas que quando os casos são moderados ou graves, o melhor é juntar a medicação com a psicoterapia. E a psicoterapia que melhores resultados tem é uma psicoterapia mais de base comportamental, aquilo que se diz que é um modelo de exposição e prevenção da resposta. Esse é o melhor modelo de intervenção de acordo com todos os estudos que são feitos a nível científico. O que é um dado engraçado, porque dos estudos que se fazem sobre a eficácia da psicoterapia, com frequência chega-se à conclusão de que não é assim tão importante a técnica psicoterapêutica, mas outros fatores, como por exemplo a qualidade da relação que se tem com o paciente, fatores específicos do próprio paciente. Há uma série de fatores que dizem que se estão reunidos esses fatores, possivelmente a psicoterapia vai funcionar bem. Quando eu comecei a ir ao meu psicólogo, a primeira coisa que iniciámos uma terapia, psicoterapia, não é? Com alguns exercícios muito curiosos, que eu já passo a explicar, e medicação. Eu tomei Zoloft, sertralina, que é um ansiolítico e um antidepressivo muito ligeiro, que inibe a recaptação de serotonina, que é a substância. O que acontece na minha cabeça é que nós temos os neurotransmissores e a informação passa entre os neurotransmissores. E os meus neurotransmissores, essa informação está sempre a voltar para trás. Por isso é que eu estou sempre a pensar na mesma coisa. E por isso é que as nossas cabeças parecem cassetes. Estão sempre a repetir a mesma ideia. E eu, quando fui ao psicólogo, e estava muito nas opções ligadas à comida, de se eu comer isto vai fazer mal, o que é esta manchinha aqui nisto. Às vezes eu comia um croissant e olhava para o croissant, se o croissant tinha uma parte mais queimada ou qualquer coisa eu tirava. Se qualquer coisa que isso no chão, eu era incapaz de pegar e comer. Eu não estou a dizer que uma pessoa deva fazer isso, não é? Agora, o que eu pensava é que isso iria me fazer mal. E uma pessoa não faz por nojo. Então eu tinha exercícios, como quem toma um comprimido, um antibiótico de 8 em 8 horas, eu todos os dias, X em X tempo, imagina 3 vezes ao dia, eu andava com bolachas, eu tinha que andar na rua e quando me lembrasse tinha que pegar na bolacha, atirar para o chão, deixá-la, ficar a olhar para ela, pegar e comer. Então quem me visse achava que eu era mesmo maluco, porque eu estava numa paragem de autocarro,
lembrava-me, bolacha para o chão. E ficava a olhar para a bolacha, depois agarrava e comia. E era horrível. As primeiras vezes que eu fiz isto, é como se me tivesse a condenar à morte. É como se eu me tivesse... É como se estivesse a tomar cianeto, como se tivesse... era horrível. O engraçado é que depois tornou-se divertido. Eu já fazia isto por diversão e tinha primos pequeninos que me viam fazer isto e diziam que nojo, que nojo. E eu já fazia isto com diversão, porque os transtornos da ansiedade passam muito por isso, por nós sabermos lidar com algo que não passa daquele limite. A nossa ansiedade cresce. Eu, se estou a enfrentar uma situação complicada, esse dia pode ser uma grande merda, mas no outro dia eu já não vou estar assim. Mas eu tenho que enfrentar isso. Eu não posso agir de acordo com a ansiedade. Porque se eu agir de acordo com a ansiedade e com aquilo que estou a ter a obsessão no momento, eu vou estar a alimentá-la. Se eu conseguir quebrar esse padrão, eu vou sofrer com isso, mas vou beneficiar mais tarde. Cada tratamento é visto de uma forma, no sentido em que as pessoas que têm obsessão-compulsão têm, de facto, uma história pessoal de doença muito específica. A pessoa cria a sua própria realidade, ou a sua própria narrativa sobre o que é que a mim me preocupa. Mesmo quando estamos a falar de uma questão de limpeza, que é um dos mais frequentes, se formos escutar a pessoa sobre qual é a ligação que fazes entre este comportamento e o medo de ficar sujo, vemos que as pessoas têm uma narrativa muito diferente. Elas criam a sua narrativa. Daí ser muito importante uma avaliação muito fina sobre o que é que te preocupa, como é que a tua obsessão vem, em relação a quê, e como é que os rituais que fazes, de algum modo, são uma boa resposta para a tua preocupação, para o teu medo. Isso é uma coisa que se deve fazer, ter esse cuidado de que não há exatamente uma abordagem super generalista. Mas depois há alguns princípios, né? Alguns princípios gerais que tendem a aplicar-se. E um dos quais tem a ver com o próprio familiar colocar alguns limites ou ir colocando algumas regras sobre como é que as coisas devem ou não devem ser. Porque se não há regras ou não há limites sobre nada, então a opção vai se expandindo livremente e aquilo que ocupa este espaço, passado algum tempo, ocupa este espaço. E se estamos a falar de casa, vai ocupando também todas as rotinas de casa. E aí é importante que os familiares tenham esta noção de... mas é importante pôr limite e é importante não reforçar os esquemas dos rituais, que no fundo são só reforçar um esquema patológico. É assim, primeiro que tudo as pessoas têm que procurar ajuda. E não vale a pena ter medo nem ter vergonha, porque eu acho que um dos principais problemas é o estigma. Eu, durante a minha vida toda, eu sou de uma família tradicional, portuguesa, mas que não será diferente do Brasil ou de outro sítio qualquer, tirando os nórdicos. Os nórdicos são mais evoluídos do que nós. Mas a minha família eu era o maluquinho, era o parvinho, era o... Eu, quando dizia que não queria isto ou que me fazia confusão ou quer que fosse, era deixa-te coisas, não sejas maricas. É tudo rótulos que levam uma pessoa a esconder-se ainda mais. E chegou uma altura, quando eu entrei no tal desespero e procurei ajuda, eu disse, eu estou a cagar-me para o que as pessoas acham de mim. E a minha mãe muitas vezes e o meu pai continuavam com o maluquinho e a dizer essas coisas, e eu não ligava. O que já me aconteceu foi eu entrar numa fase boa e achar que então agora já estava resolvido ou que não precisava de ajuda ou que não precisava de medicação. E aí perceber, depois de deixar a medicação, perceber afinal merda, preciso de medicação. Tipo, o pior episódio ainda está para vir porque há vários episódios. Houve uma altura que eu achava que poderia estar contaminado com SIDA, porque há muitos anos tinha num barbeiro, ele tinha-me cortado a orelha aqui atrás e aquilo era num bairro de toxicodependentes e não sei mais o quê. Eu pus-me a pensar, será que eu tenho alguma coisa? E andei anos. E por um indivíduo como eu, por exemplo, que está ligado às artes marciais, sangue é coisa que não falta. E eu lembro de acontecer de estar numa luta e de repente começo a ver sangue por todo o lado e percebo que o sangue não é meu e entra um desespero tal que parece que eu estou a morrer naquele momento. Já estou contaminado para toda a vida. E isto vai acontecendo
vai acontecendo em várias situações, seja qual for a pancada que eu tenho no momento. Quem tem um ataque de pânico ou de ansiedade, parece que vai morrer, parece que a morte está naquela altura. E é a coisa mais horrível. E acontece do nada. Eu lembro do primeiro que eu estive, que estava muito bem, ia para uma gravação e de repente é como se... é uma sensação super estranha, é como se estivesse a morrer naquela altura. E nesse momento uma pessoa não sabe o que é que há de fazer e não sabe como lidar com isso. A partir do momento em que tu aprendes e volta essa sensação, nós sabemos que não vai passar daquele limite. E então ajuda muito teres essa experiência também. Eu acho que quem às vezes passa ou quem tem este tipo de transtornos também tem tendência para se colocar em situações down. E então, como é que eu compenso isso? Por exemplo, sou adepto do Benfica, nem muitas vezes ganha. Pior, seria melhor se fosse do Sporting, que em Portugal é o ganha menos. Mas isto é engraçado porque isto é verdade. Eu vibro, agora não porque estou bem, mas eu lembro que nas fases mais difíceis eu vibrava com as derrotas do meu próprio clube. Porque era uma maneira de ficar lá na merda. Isso é espetacular. As pessoas geralmente dizem que o melhor da vida está para vir. Quem sofre de ansiedade diz que o pior ainda está para vir. Portanto, o meu pior episódio ainda está para vir. De certeza absoluta, porque eu já passei por coisas que pensei, ok, isto para mim é o limite. Eu não me estou a ver a lembrar de qualquer merda pior do que esta. E passado X tempo, olha afinal, sim senhor.